A paz do Senhor, amados. Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra que ardeu no meu coração nesta manhã. Ela se encontra lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 7. Diz assim: correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Eu vou ler de novo. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeças a verdade? Aqui nós vemos uma carta que Paulo escreveu ao povo de Gálatas, aos Gálatas, porque Paulo havia ensinado esse povo a verdade. Mas de repente entraram pessoas lá com falsas doutrinas, esquecendo, fazendo com que eles não olhassem mais para a graça, mas se voltassem para a lei de Moisés. E aí, nesse momento, Paulo para essas pessoas para dizer para elas que elas estavam indo tão bem. E quem os havia impedido para que não obedecesse mais à verdade? E essa palavra, ela se encaixa muito com os nossos dias atuais. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e talvez o momento mais crítico da pandemia, onde as notícias que chegam são de muitos mortos, de muitas pessoas internadas. Nunca se ouviu falar tanto entubado como nos últimos dias. Essa palavra chega a causar dor em nós. Mas o que eu quero dizer para você é que no início de toda a pandemia, a igreja de Cristo estava correndo bem. A gente estava fazendo live, a gente estava impedido de ir para a igreja, a gente estava pregando na janela, a gente estava louvando na sacada, a gente estava fazendo um trabalho para que o evangelho fosse pregado. Depois nossas igrejas reabriram, nós retornamos, mas agora as notícias que têm chegado até nós, a perda de pessoas que amamos, eu falo isso porque perdi pessoas que amo. Tudo que está acontecendo ultimamente tem feito com que muitos de nós estejamos parando, estejamos retrocedendo. E essa carta de Paulo, ela é viva para os nossos dias, porque ela está dizendo assim: ei, você estava correndo bem, você estava indo bem, você estava fazendo a obra bem, você não tinha parado, você não tinha desistido em meio à luta, mas ei, quem vos impediu para que não obedeçais mais à verdade? Ei, não são as circunstâncias que têm que me parar. Paulo compara muito aqui as atividades esportivas, sabe por quê? Porque quando a gente está fazendo uma atividade esportiva, quando a gente está disputando algo, a gente vai encontrar muitos obstáculos. E assim é na nossa vida de cristão. Nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar impedimentos, mas a gente não pode parar. A gente não pode retroceder. A gente não pode se prostrar em meio a tudo isso que está acontecendo. Se aquele que não tem Jesus, ele está fraquejando, nós não podemos fraquejar nesse momento. É a hora da igreja se levantar. É a hora da igreja reagir. É a hora da igreja buscar cada vez mais. É a hora da igreja se unir em oração. Ei, você não pode parar. A pandemia, ela não pode te parar. As mortes, as notícias, elas não podem te parar. Você estava correndo tão bem, você estava fazendo a obra tão bem, você estava indo tão bem. Quem te impediu de continuar? A gente não pode parar, meus irmãos. Tudo que está acontecendo aí fora, se você ler a Bíblia, você vai ver que está tudo escrito aqui que ia acontecer. Isso não é surpresa para nós. E quem disser que vai melhorar, está mentindo, porque a tendência é só piorar. Mas a diferença é que, como servos de Deus, não podemos parar. Ei, eu quero te falar algo nessa manhã.
você não vai parar. A ordem é chegar do outro lado, você não pode parar agora. A tua família depende da tua oração. As pessoas que estão à sua volta dependem de você de pé buscando. A ordem, como diz o louvor, é chegar do outro lado, você não pode parar. Receba essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Se levante, volta a orar. Você estava correndo tão bem, volta a correr. Porque a obra que Deus tem na tua vida é grande, a gente não pode parar. A gente não pode parar. Receba essa palavra nesta manhã de sábado, dia 10 de abril de 2021. Auge da pandemia. Você não pode parar. Volte a correr. Volte. Que nada te impeça de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Fique com essa palavra nessa manhã. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus esteja guardando você onde quer que você esteja. Ei, não abandone o barco. Receba essa palavra nessa manhã em nome de Jesus.